Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que o Espírito Santo, o Espírito da inteligência, da sabedoria, o Espírito de inteligência venha conduzir os seus pensamentos, nossos pensamentos, para que saibamos qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E venhamos então decidir, optar, escolher, seguir essa direção para que tenhamos de fato uma vida feliz. Que Deus abençoe, dê uma excelente recepção para você. Pois bem, eu queria meditar com vocês a respeito desse texto sagrado, porque ele abre o entendimento das pessoas com respeito à palavra de Deus. Abre o entendimento de que as pessoas precisam se ou atentar mais para o seu intelecto, para a sua cabeça, para o que ela pensa, para o que ela avalia, do que propriamente para o coração, que é o sentimento. Então veja só, Deus, querendo salvar o seu povo, o seu rebanho, querendo preservar aqueles que realmente o querem seguir, ele disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Muito bem. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, quer dizer, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. O que Deus está falando através do profeta Jeremias para o seu povo? Ele sabe que o povo é dado às emoções, aos sentimentos. O povo gosta mais de ficar assistindo, ouvindo, vendo, sem ter o trabalho de pensar, preferem ver as coisas mais fáceis na televisão. Quando a novela, por exemplo, é complicada, que obriga a pessoa a pensar, então ela desliga, ela vai para outra emissora. Quando o assunto é muito complicado, que exige um pouquinho da cabeça delas, então ela se desliga. Por quê? Porque ela não quer pensar. E esse é o grande problema do ser humano. Por exemplo, você sabe, nós estamos às vésperas das eleições presidenciais. Veja só. Então, os candidatos contratam especialistas em emoções. Eles contratam especialistas em emoções. Por quê? Porque as pessoas são mais emotivas, elas gostam de emoção. Elas gostam mais de emoção. E é claro, quando uma pessoa é dada à emoção, ela é fraca, ela é débil, porque ela não usa a inteligência, ela não usa o seu intelecto. Por exemplo, apenas a título de exemplo, que você deve saber muito bem, quantas pessoas casam motivadas por aquele sentimento emotivo, aquele sentimento de paixão, e ela pensa que é amor, e ela se entrega. E depois
que casa, que tem que viver o dia a dia, o feijão com arroz, aquela emoção vai embora. Aquela emoção, aquele sentimento evapora, tudo espuma. Aquele amor, aquele suposto amor, desaparece. E a pessoa fica desanimada e quer casar outra vez, quer outra pessoa para poder ver se encontra o amor verdadeiro. Então, Deus sabe disso. Deus tem consciência de que o povo é emotivo, o povo é eminentemente sensacionalista. Então, você vê, os políticos, você diz aí, a gente reclama, poxa, esse político, esse presidente, aquele presidente não foi bom e não sei o quê. Mas quem votou neles? Aquele deputado ladrão, mas quem votou neles? Quem botou eles lá em cima? Não é? O prefeito, o governador, mas quem botou esse pessoal lá? Foi o povo, através do seu voto. Mas por que o povo votou? A pergunta é essa. Por que o povo votou naquela pessoa que era realmente vigarista, que só pensava em si mesma? Votou porque aquele vigarista contratou um outro vigarista, um vigarista esperto, que sabe manipular a opinião pública, que sabe trabalhar com a emoção, com o sentimento. E o sentimento é alimentado, é nutrido com os olhos. Então, os olhos veem e ficam atraídos por aquelas imagens. É assim o casamento, não é verdade? A pessoa casa porque foi atraída pelos seus olhos. E o coração sentiu e disse, é essa pessoa. Então, os políticos colocam aquelas propagandas mostrando um Brasil cheio de flores, um Brasil progressivo, um Brasil rico em águas, em minerais, ferro, um Brasil glorioso. Só que não mostra o Brasil passando fome, não mostra o Brasil miserável, o Brasil onde os políticos em geral, nem todos, mas os políticos em geral, roubam descaradamente. Quer dizer, não estão nem aí para o povo. Então, mas nas campanhas eleitorais, se mostra o colorido, se mostra flores, se mostra criança, se mostra pessoas pobres comendo pastel com o candidato. Ah, meu preferido, só porque ele comeu um pastel com ela. E aquela pessoa se encanta com aquele candidato. Quando o candidato ganha, ele dá uma banana para aquelas pessoas. Então, os políticos contratam aqueles promotores de propaganda e eles trabalham com as emoções e as pessoas se entregam, elas acabam aderindo àquela propaganda. Não é porque o político tem uma proposta boa, não, olha, nós vamos fazer isso, nós temos isso aqui, nós vamos fazer aquilo. Não, ele não tem um projeto, ele não apresenta um projeto, o projeto dele é só blá, 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 mais nada. Ele apresenta apenas ilusão. Olha, eu vou arranjar emprego para todo mundo, não sei o quê, e tal. Então, nós temos visto um Brasil falido, um Brasil saqueado pelos políticos perversos, pelos maus políticos. Porque o povo os colocou lá. E os colocou lá porque foi envolvido pelo coração, pelo sentimento. Você veja como é cruel, como é difícil você lidar com essas coisas. Porque
Quando Deus fala aqui, quando ele ensina que nós, os pastores, devem apacentar o povo com ciência, ele está dizendo assim: vocês devem apacentar o povo de forma consciente, conscientizá-los, fazê-los pensar. Conscientizar é isso. Conscientizar é fazer você pensar, raciocinar. Jesus, uma ocasião, falando em pensar, Jesus diz assim: olha, presta atenção, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então pense bem, se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir, você tem que tirar os seus entes queridos, a sua família, a sua própria vida, o seu futuro. Você tem que remover os seus projetos pessoais e priorizar a mim, a minha vontade, a minha palavra. Vocês querem isso? Vocês querem isso? Veja bem, não é fácil, é difícil. Porém, aqueles que me honrarem neste mundo também serão honrados pelo meu Pai. Aqueles que me negarem neste mundo, quando ele fala me negar, ele está dizendo assim: aqueles que me negam eu ser o primeiro na vida deles, tampouco não serão honrados por nós, por mim. Então, é assim. Jesus, ele propõe uma vida. Ele propõe uma vida eterna. E fala também da morte eterna, do inferno ou do lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, ele conscientiza de forma que cada um tem que escolher. O que você quer? O que você escolhe? Então, é uma coisa muito interessante, porque quando Deus falou para Adão e Eva: olha, essa árvore da vida, essa árvore do conhecimento, essa árvore, você não toca, porque ela é minha, só eu tenho direito a ela. Ela é minha. Mas Adão e Eva tocaram e então abriram-se os seus olhos e, a partir daquele momento, eles tiveram que escolher o seu próprio caminho. Eles tiveram que escolher. E é como eu falei ainda há pouco: se você escolhe um mau presidente, você vai ter um país destruído, e desemprego, e miséria, e caos, e etc. Se você escolhe um presidente consciente, uma pessoa inteligente, e você sabe que aquela criatura é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que honra a Deus em primeiro lugar, então fica mais fácil você entender bem se aquela pessoa é correta, se aquela pessoa é fiel a Deus, também vai ser fiel a mim. Então, as pessoas pensam e, de acordo com os seus pensamentos, elas então decidem. Então, quando Deus fala: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, é exatamente isso. Pastores que conscientizam as pessoas, que conscientizam as ovelhas, sem emoção, sem entusiasmo, mas na mais absoluta convicção do Espírito Santo. E com inteligência. O que significa com inteligência? Com inteligência quer dizer simples e direto, objetivo, de forma compreensiva para todos. Por exemplo, quando Jesus explicou: se alguém quiser vir após mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, etc., a família, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus facilitou
facilitou o entendimento de que se alguém quer segui-lo, tem que pagar o preço justo. E o preço justo é a própria vida. Ela tem que dar a sua vida, ela tem que dispor a sua vida, ela tem que abrir mão da sua vida. É assim. Então, Jesus falou bem claro, transparente, para que as pessoas pudessem compreender de forma bem clara. Depois ele fala assim, qual o homem que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas. Olha só, as contas dos gastos. E assim é a fé. A fé, minha amiga e meu amigo, a fé leva a pessoa a fazer as contas, fazer a previsão, para ver se tem condições de assumi-la ou não. Porque a fé é uma loucura para este mundo. A fé é loucura para este mundo. Então você vai ter que enfrentar o mundo, mas primeiro você tem que saber, bem, eu vou enfrentar o mundo, eu sei que eu vou passar por desertos, que eu vou encontrar dificuldades, tribulações, mas eu assumi um compromisso com Deus. Eu assumi a minha palavra com Ele. Assim como Ele assumiu a palavra dele comigo, eu também assumo a minha palavra com Ele. Então, há essa troca com Deus. Você sabe que na vida tudo tem troca, né? Tudo tem troca. Ninguém vai na igreja porque não tem interesse em trocar, né, a vida que leva por uma vida melhor. E Deus sabe disso, mas é isso que Ele oferece. Tem que haver uma troca. Quando você se casa, você quer dar a sua vida, mas você também quer a vida da pessoa com quem você casou. Então é uma troca. E com Deus é assim. Para você ter a vida dele, você tem que dar a sua vida. Então Jesus conscientiza que a fé, a verdadeira fé, a fé consciente, a fé inteligente, é uma fé que pesa, que avalia, que analisa. Tenho condições de seguir Jesus? Eu estou disposto mesmo a abrir mão da minha vida? Então, você pergunta a si mesmo, e aí a sua consciência diz, tenho ou não tenho? Então, é na sua cabeça é que vai haver decisão. Se você disser, sim, eu tenho, porque eu sei o que eu quero, eu estou disposto a pagar o preço, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa definida, comigo é sim, sim, não, não. Então você toma a decisão, sim, eu vou seguir Jesus, eu vou ser o discípulo dele. Foi isso que aconteceu comigo. Mas eu levei mais de um ano, já falei isso esses dias, mais de um ano para decidir. Mas foi bom. Quando eu decidi, foi por tudo ou nada. Essa é a realidade. A mesma coisa é com o casamento. A gente, quando nós determinamos nos casar, acabou. Então, nós partimos para construir a nossa casa, digamos assim, para que então pudéssemos ter o nosso cantinho. Então, tem que haver decisão, mas essa decisão é feita na cabeça, não no coração. Não é porque, poxa, ela é linda, ela é maravilhosa, puxa vida, encontrei a pessoa mais linda do mundo e vou me entregar. Se eu for através dos meus olhos, se eu for atrás dos meus olhos, então, na lua de mel acaba o casamento, porque tudo se desfaz depois da lua de mel, é ou não é? Mas quando a coisa é feita com inteligência, com sabedoria, com disposição, com determinação, aí vem os problemas, vem as lutas, é na pobreza, é na riqueza, é na doença, é na saúde, qualquer que seja a situação, eu vou assumi-la, nós vamos nos assumir.
Então, essa é a fé consciente. É a fé que pesa, que pensa, que raciocina. E porque o Brasil e outros tantos países do mundo são emotivos, então o país não sai, não anda para frente. Por quê? Porque o povo vota de acordo com o coração. É um desastre, é ou não é, minha amiga, meu amigo? Então, quando Deus fala que dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, quer dizer, pastores segundo a minha vontade, de acordo comigo, eles vos apacentarão com ciência e com inteligência, quer dizer, de forma simples, direta, objetiva, de forma que todos compreendam. Você está compreendendo, minha amiga e meu amigo? Veja se a sua vida não é o resultado daquilo que você tem decidido na sua vida, tem decidido ou no coração ou na cabeça. Quando a gente decide com o coração, é certo que a gente vai errar, porque o coração é enganador. Se o coração é enganador, então a escolha do coração vai ser enganadora. É ou não é? Se o coração é desesperadamente corrupto, enganador, então as nossas escolhas serão desesperadamente corruptas e enganadoras. É por isso que as pessoas roubam, porque elas tomam atitude em cima do coração. Agora, quando a pessoa toma uma atitude de acordo com a sua inteligência, sabedoria, de acordo com o conhecimento que ela tem da palavra de Deus, não, a palavra de Deus diz isso. Eu sei que o meu coração quer aquilo, mas a palavra de Deus diz, não, isso não é certo. Então, a pessoa é obediente, é humilde, ela obedece àquela palavra, então a escolha dela é a melhor, vai dar certo. E foi assim que Jesus ensinou para os seus discípulos, a ensinar o povo, orientar o povo, de forma que ele conscientemente venha tomar a sua decisão. E ninguém melhor, não há pastor melhor para conduzir o povo do que o próprio Espírito Santo. Por isso que a gente tem falado sobre o Espírito Santo, a pessoa recebeu o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo não é uma opção, é uma obrigatoriedade para quem quer ser salvo. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, pense bem. Medite nessas palavras. Deus nos tem dado pastores que nos apacentam com ciência, quer dizer, com consciência e com inteligência, quer dizer, de forma simples, objetiva, direta, de forma que todos compreendam. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Adriana Ribeiro, sou brasileira, moro em Santa Clarita, Califórnia. Eu nasci numa família de classe média alta, tive tudo que qualquer menina poderia sonhar em ter. Eu estudei em escolas boas, sempre tive as pequenas coisas que toda menina quer. Mas quando eu cheguei na minha adolescência, para minha juventude,
eu me tornei uma menina frustrada, uma menina angustiada, cheia de complexos. E tinha muito medo, porque minha família sempre passava por tragédias, acidentes, roubo. E aquilo me deixava uma menina insegura do que seria meu dia de amanhã. Até que meu pai passou por um problema muito grande e eu comecei a questionar, porque eu tinha uma religião, eu seguia tudo o que me era ensinado naquela religião, praticava todas as caridades que foram me ensinadas, mas eu me deparei com uma situação que eu falei, que Deus é esse que eu estou servindo, né? O que eu tenho feito de errado? Até que eu vi a Bíblia no meu quarto e era algo que não me ensinavam a usar na minha religião. E eu comecei a ler aquela Bíblia. Quando eu li aquela Bíblia, eu descobri que tudo que eu fazia era errado. E por isso que eu estava passando pelo que eu estava passando. Então, eu comecei uma eterna procura para onde estava aquele Deus que eu li, aonde que tinha aqueles milagres, aonde que libertava, aonde que ia me ensinar a praticar aquilo. E eu tive por muitas igrejas, religiões, e não encontrei. Até que um dia eu recebi um convite para ir à Igreja Universal. E quando eu cheguei, eu vi que tudo que eu sonhei estava ali, porque tudo que eu tinha lido era praticado, era falado, os milagres aconteciam como eu tinha lido naquela Bíblia. Então, ali eu comecei a aprender sobre a fé. Até que um dia, numa reunião, era uma reunião do Espírito Santo, o bispo que estava fazendo a reunião pregou sobre a importância do Espírito Santo. E eu me deparei que eu era frágil, que eu não tinha estrutura para permanecer nesse mundo sem o Espírito Santo. Então, naquele momento, eu fui diante do altar e eu me entreguei por completo. Eu entreguei o meu título, minha profissão, que eu sou dentista, o meu diploma, meu sobrenome, o que eu tinha para herdar. Eu entreguei tudo em troca do Espírito Santo, porque eu sabia que o Espírito Santo ia me garantir estar com meu Deus todos os dias da minha vida e no meu futuro. Que Ele iria me sustentar para que eu permanecesse salva. E daquele dia eu saí dali, eu era uma nova criatura. Eu tinha nova mente, eu tinha novo coração, eu tinha uma segurança, uma paz, uma vontade de dizer para todo mundo e levar todo mundo para onde eu estava. E desde aquele dia, a minha vida passou a ser diferente, eu me tornei uma nova mulher, uma pessoa segura, uma pessoa sem medos. Quando eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, muitos olhavam para mim e diziam, mas você vai abandonar tudo, né? Que eu tinha uma vida de sucesso no Brasil, eu tinha uma família que me acolhia, mas eu sabia que quem me mantinha era o Espírito Santo e que Ele ia comigo, que Ele ia continuar me sustentando, aonde quer que eu fosse. E assim tem sido todos os dias da minha vida. Hoje eu me considero uma pessoa realizada, tenho um casamento abençoado, um homem com caráter de Deus do meu lado. Tenho vivido nos Estados Unidos e usufruído do que eu posso usufruir. Não de maneira medida, mas eu tenho visto o sobrenatural na minha vida. E acima de tudo, eu tenho uma paz que eu nunca tive. Eu me considero uma pessoa realizada, feliz em todos os sentidos da minha vida. O Espírito Santo, primeiro, para mim, é a paz. E, além da paz, Ele me trouxe uma sabedoria, um conhecimento, uma inteligência acima da científica. Que os meus estudos limitaram a minha vida, mas o Espírito Santo não limita. O Espírito Santo é algo precioso, é a minha joia rara que me leva para onde quer que eu vá e me faz ser uma pessoa de sucesso. Meu nome é Tayane Veloso, tenho 25 anos de idade, moro aqui em Belém do Pará. O meu sofrimento começou desde a infância, onde eu vivi uma miséria extrema. A minha mãe e os meus pais, na verdade, se separaram.
O meu pai, ele me lapidou em uma outra religião, em uma outra denominação evangélica, e ele era muito rígido. Nos fins de semana que eu passava com minha mãe, eu comecei a perceber, a entender que eu poderia ter uma liberdade. Com 12 anos de idade, eu fui morar com a minha mãe, eu pedi que ela me levasse. Eu comecei a ter a liberdade. Ela começou a me deixar muito livre e eu fui conhecendo o mundo. Quando eu tive a oportunidade do primeiro emprego, eu era vendedora e o público que frequentava essa loja no qual eu trabalhava, a maioria era masculino. Então, como eu atendia homens bem-sucedidos, homens ricos, então eu comecei a me envolver com eles. Foi assim que eu comecei a minha vida na prostituição. Tanto por dinheiro quanto por status, eu queria estar nos melhores lugares, eu queria estar na roda de pessoas importantes. Eu viajava a vários estados para acompanhar homens, passei a me envolver com criminosos, passei a morar com eles, cheguei a usar a cocaína, tive uma overdose, eu fui levada para a delegacia como uma criminosa e eu nunca me vi naquela situação, eu nunca imaginei aquilo para mim. Eu comecei a ser uma mulher totalmente infeliz, frustrada, cheia de complexos, de mágoas, de ódios. Eram só sentimentos ruins dentro de mim que me dominavam e eu só queria morrer. E na minha casa tinham vários remédios. Eu ingeri todos aqueles remédios, muitos comprimidos, para acabar com todo aquele sofrimento. Eu fui internada para tirar aquelas drogas de dentro de mim. Lá no hospital, eu ficava olhando e disse, meu Deus, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais jeito. Olha só onde eu estou, dentro de um hospital. Tentei me matar, tirar a minha vida. Como que vou reverter essa situação? Então, eu tentava de todas as formas encontrar a felicidade e não conseguia. Foi assim que eu cheguei à Igreja Universal, completamente destruída, sem vida. E eu passei a ouvir do Espírito Santo. Eu não sabia que Deus poderia habitar dentro de mim. Eu passei a ouvir, a entender e, enfim, passei a ter esse desejo, essa sede de conhecê-lo. Eu comecei a abandonar tudo aquilo que poderia me afastar, me impedir de conhecer a Deus, amizades, conversas. Eu abandonei literalmente o pecado. Eu andava nas ruas pedindo o Espírito Santo. Eu pedia para o Senhor Jesus que eu queria ser selada com esse Espírito. Nos ônibus, orava pelas madrugadas, lia a Bíblia todos os dias, vinha todos os dias para a igreja, coloquei toda a minha força. E uma quarta-feira, eu saí de casa, eu não pedi, eu saí determinada. Eu determinei que naquela quarta-feira eu não iria voltar para minha casa vazia da mesma forma, porque não podia mais. Eu não tinha mais tempo para continuar sofrendo. E eu determinei que eu iria chegar na minha casa completamente cheia do Espírito Santo, selada por esse Espírito Santo. E assim aconteceu. Nessa quarta-feira, todos aqueles sentimentos que me dominavam ruins, angústias, incertezas, inseguranças, medos, eles foram expulsos, expelidos da minha vida, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim, trazendo a verdadeira paz, trazendo a verdadeira alegria. E eu passei a querer que as pessoas que estão sofrendo, que eu conhecia,
quisessem também conhecer esse Deus. Eu passei a ter um desejo muito forte para ganhar almas, para ajudar as pessoas, para ensinar elas tudo aquilo que eu havia aprendido para poder receber o Espírito Santo. Hoje, de fato, eu sou uma mulher muito feliz. A alegria que há em mim é verdadeira. A paz que há em mim é permanente. Eu não dependo mais de pessoas, de lugares, de homens, de drogas, de dinheiro, de viagem para ser feliz. A minha paz, a minha felicidade, elas são verdadeiras, elas são permanentes. Eu realmente hoje sei o que é a verdadeira felicidade e isso só passou a se tornar possível na minha vida. Eu só passei a ser de fato e de verdade feliz, alegre, através do selo com o Espírito Santo. Maria Aparecida, tenho 54 anos, sou do Pirajá do Lobato, Bahia. Eu tive uma vida conturbada, sofri muito, porque me levaram até a Casa dos Encostos e ali eu tive que desenvolver. Então foi uma vida de muito sofrimento, porque foram 20 anos da minha vida que eu posso dizer que foram jogados fora. Eu era uma pessoa muito infeliz. E numa certa ocasião, a minha mãe ela ficou doente e ficou internada. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que falou da igreja pra gente, falou da Igreja Universal. Só que eu não aceitei, porque eu não queria saber de ir para a igreja. Eu tinha raiva da igreja que eu nunca tinha pisado meus pés, mas eu não queria. E por minha mãe ter ficado lá internada, como todo domingo tinha visita, eu me deparava com os obreiros e o pastor da igreja, que ia fazer visita, e eles visitavam minha mãe. Eles visitaram 2 domingos. No meio da semana, minha mãe já saiu, já recebeu a cura, saiu, ficou boa, foi para casa. Os médicos não entenderam. E o pastor falou, ouça a rádio, com toda a paciência, com toda a mansidão, ouça a rádio, procure se envolver com as coisas de Deus, vá na igreja. E eu dizendo que não, insistindo que não, teimando que não ia assistir, eu não ia ouvir a rádio e que não iria à igreja. Mas quando foi à noite, naquela aflição de querer dormir, não conseguir dormir, eu procurando uma música na rádio, eu achei a rádio da igreja. E já era meia-noite e o pastor ia fazer a oração. E com tudo aquilo que ele estava falando, me despertou. E eu falei para Deus, se tudo aquilo que aquele homem estava falando, que aquele pastor estava falando era verdade, eu queria dormir. A única coisa que eu queria era dormir. Eu senti como se algo que tivesse abraçado comigo me soltasse. E eu dormi. Eu dormi ali mesmo na sala. Quando foi de manhã, eu falei com a minha mãe, mãe, eu dormi, eu consegui dormir. Vamos lá na igreja. E ali o pastor nos atendeu muito bem, falou que eu tinha que fazer corrente, né? E eu relutando, eu não queria fazer as correntes. Eu dizia para ele, eu vou deixar de ir ao baile, eu vou deixar de dançar para me vir para a igreja, eu não quero. Então eu fui muito rebelde, eu fui muito intransigente, mas foi preciso eu chegar ao fundo do poço, que foi um momento terrível para mim, foi quando eu me vi numa depressão profunda, que o desejo de morrer era muito grande. Eu tomava já remédio de tarja preta, remédio controlado, então aquilo me angustiava muito. Eu sentia muita necessidade de ter paz, eu não tinha paz, eu só tinha uma aflição dentro do meu peito. Era uma angústia, era uma tristeza muito grande, que não tinha porquê de eu já sentir naquela tristeza, eu não entendia o porquê daquela tristeza. Mas eu persisti, mesmo assim eu persisti indo à igreja, porque eu ia levar minha mãe, então eu automaticamente ficava fazendo a corrente junto com ela. Quando eu chegava, eu me lembro bem que tinha uma vitrolinha que ficava em cima do altar e tocava aqueles hinos antigos e eu gostava de ouvir. E aquilo ia me limpando. Até que chegou um dia que eu me lembro bem, foi um domingo à tarde,
eu falei para uma obreira, eu quero conhecer a Deus, porque eu conheço o homem, eu conheço o diabo, mas Deus eu não conheço. E eu quero conhecer a Deus. E ela falou para mim, você quer mesmo? Eu falei, sim. Ela estava com a Bíblia na mão, ela fez uma oração e ali me deu uma força, me deu uma determinação de eu buscar o Espírito Santo. Eu vi o quanto eu precisava do Espírito Santo, de alcançar, de ter essa bênção. Então eu fiz propósito. Ninguém falou para mim, não foi a obreira, não foi pastor que falou para mim, faça jejuns. Eu decidi, eu falei, eu vou fazer um sacrifício de jejum. Eu fiz 40 dias. Com 25 dias eu fui batizada com o Espírito Santo. Então foi o dia mais feliz da minha vida. Mais feliz. Eu sou casada com um homem que eu amo. Mas eu digo que o dia do meu batismo com o Espírito Santo foi o dia mais feliz. Foi mais feliz até mesmo do que o dia do meu casamento. Quando eu senti aquele gozo na minha alma, quando eu conheci a verdadeira paz, a verdadeira alegria, em saber que eu estava provando de um Deus vivo. Que era algo que não estava antes dentro de mim, mas eu sentia aquilo vivo dentro de mim, forte, me fortalecendo, me transformando, e dali eu mudei, sabe? Houve uma mudança total e completa. Aquela pessoa que fazia tanto mal, que eu fiz tanto mal para tanta gente na cegueira, na ignorância, porque eu não conhecia a verdade, mas quando essa verdade foi mostrada, foi revelada até a mim, tudo aquilo que eu passei ficou para trás. Não tive mais insônia, não tive mais uma dor de cabeça que eu tinha insuportável, que remédio nenhum passava. Acabou tudo aquilo. Eu provei do amor de Deus, eu provei da misericórdia de Deus na minha vida. Eu posso dizer que eu nasci de novo, eu renasci. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença, nós elevamos os nossos pensamentos, a nossa vida diante do Teu altar, oferecendo, meu Senhor Jesus, como nosso intercessor, o Senhor que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos entrar na Tua presença. Então eu venho em favor dessa criatura que me ouve neste instante, desesperada, aflita, desorientada, depressiva, problema de insônia, nervosismo, dor de cabeça constante, desmaio, ouve vozes, vê vultos, enfim, há um inferno atacando essa criatura que ora conosco. Eu peço, meu Pai, por ela e por aquelas cujos entes queridos estão hospitalizados com câncer, estão doentes, estão enfermos, estão perdidos, aqueles que se encontram nos presídios, nos sanatórios, nos manicômios, aquelas criaturas que se encontram dentro de uma clínica, meu Pai, por causa das drogas, ou por qualquer outro problema. Eu peço que neste momento o Teu Espírito venha sobre todas essas pessoas e tocar, libertar, transformar. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, estende as suas mãos agora, coloque no seu receptor, seja televisor, seja o smartphone, seja lá o que for, computador, coloque as mãos aí, vamos dar as mãos agora e em nome do Senhor Jesus seja livre, seja curado agora, seja liberto dessa maldição que aí está, seja livre agora, em nome de Jesus, as virtudes do Espírito de Deus que estão em mim, passem para você agora e seja liberta daí, agora mesmo, seja liberta aí agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém. Beba da água fluidificada pela fé em nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, veja só, o Espírito do Altíssimo Deus foi até você.
Você não veio na igreja, você está aí na sua casa, no seu automóvel, qualquer que seja o seu lugar, na prisão. O Espírito de Deus foi até você. Agora, para você manter essa fé, para manter esse espírito, para manter essa cura, para manter esse bem-estar que você acabou de receber, você tem que vir e alimentar a sua fé. Porque se há dúvida, então a fé se perde. Mas se a fé é alimentada pela palavra de Deus, então você se torna forte e, consequentemente, vai vencer a si próprio, vai vencer esses problemas, inclusive a depressão. Então, venha nos fazer uma visita, inclusive nós vamos ter um propósito a partir deste domingo, de 7 dias de oração, e que com certeza vai prepará-lo para você enfrentar o mal e vencê-lo a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Neste domingo, no Brasil e em todo o mundo, vamos iniciar o maior propósito de oração e súplica. Vamos importunar os céus. Se você é católico, espírita, evangélico, se você tem ou não uma religião, você precisa entender que o hábito de orar deve fazer parte da sua vida. Por isso, neste domingo, junte-se a nós, pois através da oração, vamos tocar o coração de Deus e os céus irão se abrir. Domingo, dia 11, o primeiro dia da semana de oração e súplica. Venha buscar o seu oratório às 6, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.